Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça no universo de 1984, do George Orwell, para entender um dos conceitos mais perturbadores do livro. Essa coisa de reescrever o passado sistematicamente, sabe? Um controle total sobre o que é ou não é verdade. Para começar, vamos focar em um detalhe bem sinistro que fica ali na mesa do nosso protagonista, o Winston. É uma fenda, uma abertura, que dá direto para uma fornalha gigante. A função dela? Simplesmente fazer desaparecer para sempre qualquer documento inconveniente e, claro, as verdades que eles carregam. Então, a gente encontra o Winston no batente dele, lá no Ministério da Verdade. E o nome é irônico, né? Porque lá o trabalho não é registrar os fatos, mas sim modificar os fatos. Pois é, vamos entender como isso funciona. E olha só as ferramentas de trabalho dele. Não são para criar nada novo, não. São para o que eles chamam oficialmente de retificação. Nome bonito para, basicamente, adulterar a história. Bom, o dia de trabalho do Winston começa com as tarefas bem rotineiras. Coisa pequena, sabe? Só que são essas pequenas mentiras que, somadas, acabam criando uma distorção completa da realidade. A primeira tarefa do dia é a seguinte. O chefão, o grande irmão, fez um discurso com uma previsão que furou. Deu tudo errado. Qual é o trabalho do Winston? Reescrever o discurso para fazer parecer que o grande irmão, na verdade, acertou em cheio desde o início. Logo depois, ele mexe com números, pega as projeções econômicas antigas e simplesmente transforma um baita fracasso de produção, que não bateu a meta, em um sucesso estrondoso, uma superação do plano. Mágica, né? E essa próxima tarefa é genial para a gente entender o método. Até uma coisa boba, como uma promessa de que não iam diminuir a ração de chocolate, tem que ser apagada. No lugar, o Winston coloca um aviso vago, tipo, talvez seja necessário reduzir. Tudo isso para uma coisa só: garantir que o partido jamais, em hipótese alguma, esteja errado. Mas olha, o trabalho do Winston é só uma pecinha minúscula numa engrenagem gigantesca. A gente precisa dar um passo para trás agora para entender a escala industrial dessa operação de mentiras. Porque o Ministério da Verdade é um monstro, uma burocracia imensa que controla absolutamente tudo que é informação, desde o registro histórico mais importante até aquele romance de bolso que o povo lê. Nada escapa. E qual é a grande sacada disso tudo? É tornar impossível provar que uma falsificação aconteceu. Simples assim. Eles criam um presente que está sempre mudando, onde o passado não é fixo. O passado vira uma massinha de modelar que o partido molda do jeito que ele precisa naquele momento. Ok, agora a gente chega na tarefa principal do dia do Winston. E essa é bem mais cabeluda. É um trabalho complexo, delicado, que vai muito além de só corrigir uma coisinha ou outra. A situação é a seguinte. Existe um discurso antigo em que o grande irmão elogia um cara, um tal de camarada Withers. O problema? Esse Withers caiu em desgraça. Virou o que eles chamam de despessoa. E o que isso significa? Que toda e qualquer menção a ele tem que ser varrida da história. Mas não basta só apagar o nome dele. Isso deixaria um buraco, uma lacuna na história. E essa lacuna precisa ser preenchida. Então o que o Winston faz? Ele simplesmente inventa um herói. Tira da cartola e dá um nome para ele. Camarada Ogilvy. E aí ele começa a construir essa vida fictícia, detalhe por detalhe. É quase cômico se não fosse trágico. Ele vai ditando tudo no maior estilão militar, imitando o próprio grande irmão. E o mais incrível é ver como cada pedacinho dessa biografia inventada serve perfeitamente à ideologia do partido. Terminado o trabalho, Winston manda a história que ele acabou de criar pelo tubo pneumático. Lá na frente, esse texto vai ser checado, impresso, arquivado e vai substituir a versão antiga, para sempre. O camarada Ogilvy, que não existia nem um minuto atrás no presente, agora passa a existir no passado. E o discurso original sobre o Withers, a pessoa real, puf, sumiu. Foi incinerado no buraco da memória. Agora, a história do Ogilvy, o cara inventado, se torna o registro oficial, imutável. E assim, então logo esse ato de falsificação for esquecido, o Ogilvy vai existir de um jeito tão autêntico e com as mesmas evidências que um dia existiram um Carlos Magno ou um Júlio César. Esse é o poder máximo do Ministério da Verdade. Não é só mentir, é fazer da mentira a única verdade que já existiu, sem deixar um único rastro para trás que possa contradizer essa nova realidade. Isso nos leva a uma pergunta um tanto quanto perturbadora, né? Se todo o registro, toda a memória e toda a prova que existe do mundo diz que uma mentira é verdade, essa mentira ainda é uma mentira.
Fica aí a reflexão sobre o quão frágil pode ser a nossa conexão com o passado.